Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a Eucaristia do 25º domingo do tempo comum e hoje o Senhor vai nos falar de trabalho. E nós, imigrantes, é um dos temas que sempre nos norteou. Imigramos por causa do trabalho. Lutámos a vida toda tendo em questão este tema do trabalho. E vamos então preparar o nosso coração para celebrar santa e dignamente esta Eucaristia e enviar um abraço para todos aqueles que de casa nos acompanham, de modo particular os doentes e as suas famílias, e neste tempo de pandemia, de tantas questões, tantas interrogações, tantas preocupações e tantos medos, tantas incertezas, nós enviamos um abraço da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada, desejada e mantida com amor, com o sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Portanto, para todos enviamos uma saudação, tantos imigrantes portugueses pelo mundo e alguns que, como nós, neste momento vivem apavorados e cheios de medo, cheios de angústia, de incerteza em relação ao futuro. E nesse sentido, tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Oráculo do Senhor. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia da manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportámos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de começar as minhas palavras por saudar as famílias dos nossos irmãos que partiram ao longo desta semana e ao longo dos 40 anos da nossa história. Em 92 partiu, nesta semana que passou, Gilberto Bentecourt Cabral. Em 96, Abílio de Oliveira Rodrigues. Em 2001, Natália Vieira. Em 2005, Arménio dos Santos Marques Oliveira. 2007, Alfredo Pimentel Ferreira. Em 2008, Irundina Melo Pacheco. Em 2010, Leontino dos Reis. Em 2015, Manuel de Medeiros Souza. Em 2015, Albertino Esteves da Fonseca. Em 2019, José Luciano dos Santos. Portanto, enviamos um abraço a todas as suas famílias e também rezamos por estes nossos irmãos que partiram ao longo destes anos. Hoje, neste domingo, pela primeira vez, temos o Santo Cristo no nosso altar e temos-lo por motivos das obras da capela. Eu sei que muita gente, e sobretudo os mais novos, não entendem porque é que nós fazemos obras. Há muita gente que não entende. Eu sinto como uma missão fazer, e sempre nunca escondi, a missão de, para já, pelas condições em que a capela estava, sobretudo na isolação, na isolation, e por cima, que é agora a fase em que estamos, e também pela dignidade da festa do Assunção de Cristo e da devoção ao Assunção de Cristo dos Milagres. O Assunção de Cristo dos Milagres veio do Oriente, veio e acompanhou a história da humanidade nos últimos 90 anos.
dos últimos 1000 anos. Aquela imagem que está nos Açores tem mais de 1000 anos. E o povo de Constantinopla, onde hoje é Istambul, aquele povo, foi invadido pelos muçulmanos. E nós às vezes esquecemos a história. Isso já foi há tanto tempo. Pois foi. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. E o teu é o teu. É breve. Quando foi invadido Istambul, hoje Istambul, mas naquela altura Constantinopla, os cristãos trouxeram aquela imagem para os museus do Vaticano, que esteve cerca de 200 anos nos museus do Vaticano. E quando as irmãs dos Açores foram pedir ao Papa a bula para abrir um convento na Caloura, o Papa ficou tão contente que lhes ofereceu aquela imagem. E aquela imagem continuou nos Açores um bocadinho esquecida. A Madre Teresa da Anunciada, lá ia com a sua devoção. E é o terremoto que faz despertar uma fé muito grande. O Senhor tem o seu tempo. Eu também acredito que na nossa igreja, que na nossa capela, o tempo do Senhor Jesus Cristo, aquilo não é a minha capela nem a vossa. Aquilo é a capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Como esta igreja é a igreja de Nossa Senhora de Fátima, nós passamos e o tempo de Deus continua. E por isso, quando há algumas pessoas para quê, os jovens, nós não fazemos as coisas para o nosso tempo. Nós trabalhamos para o reino, para aquilo que acreditamos. E estes irmãos todos que partiram deram-nos esse testemunho. Esta nossa igreja é um testemunho vivo de que os nossos imigrantes, apesar de saber que iam partir, e foram partir, eu também sei que vou partir, mas construíram, e aqui está um testemunho da sua fé. A nossa imagem tem características especiais. Eu tenho olhado pelas imagens aí do Canadá, que tentaram fazer cópias da imagem dos Açores. A nossa não. A imagem de Kingston tem características únicas. Foi feita na Escola de Arte Sacra de Braga, que é as únicas que temos em Portugal, e Deus as conserva, aquela Escola de Arte Sacra, que é das melhores do mundo. E a nossa foi, o artista não quis copiar, fez a imagem de um português. E quando no futuro os nossos jovens olharem para esta imagem, vão ver a cara do imigrante que chegou aqui. Esta imagem, eu às vezes tenho-vos falado que de Lisboa a gente recebe uns telefonemas, e sobretudo agora, por exemplo, no governo que está, a cultura, o que é que tem de cultura? E a gente chega à conclusão que não tem nada de cultura, porque nada se encaixa nos esquemas deles. E é com tristeza. Quando eu olho para a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que nos está a falar de um imigrante, de um homem português que imigrou, que é a carinha. Reparai que a coroa, no crânio da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres dos Açores, fica lá por cima. Porque o crânio do homem oriental é diferente do homem português. Nós somos mais baixos. A coroa vem cá para baixo, vem para cima dos olhos. O que é que tem de cultura? Eu às vezes fico tão ferido, tão magoado, não temos nada. Eu já respondi 4 ou 5 vezes, não temos nada. Nem cultura temos. Quando temos uma imagem que vai ficar a perpetuar-nos, é a imagem que temos na nossa igreja, que fala mais de nós imigrantes. Depois a imagem que está nos Açores, não se vê os dentes. Esta vê. Porque nós temos feito essa qualidade, andamos sempre a mostrar os dentes. Somos assim. E o artista viu isso. E quando se fala de cultura, o que é que tem de cultura? Quando mandam essas coisas assim para... Eu fico logo, quando alguém lá de Lisboa ou nos manda perguntar pela cultura, eu fico... Já sei que não tenho cultura. Não tenho nada de cultura. Esta imagem é o espelho
de um povo com cultura. Esta imagem é uma riqueza tremenda que vai ficar a falar de nós, daqueles que já partiram. É uma imagem que não se tentou copiar. Eu dou os parabéns, eu não sei quem tomou esta decisão, eu não estava, mas dou os parabéns pela decisão, porque eu tenho olhado para as outras imagens aí no Canadá e tenho visto que é uma tentativa nos olhos, no crânio, é uma tentativa de copiar, e algumas até estão muito parecidas. A nossa vai falar eternamente de nós, que tivemos fé, que vivemos a vida com dignidade, que amamos a família, que amamos a igreja, que amamos Portugal, apesar de alguns quererem dizer que nós não temos cultura, não nos encaixamos. Eu não me encaixo naquilo que me dizem que os parâmetros culturais que me apresentam, eu não me encaixo. Isto é um exemplo, isto é uma imagem tão bonita que eu tinha muita pena quando havia ali escondida, escura, que até vi uma criança ou duas com medo, porque aquela capela é muito bonita, mas uma imagem que sofre no escuro, eu vi, não, ela é linda, ela fala da nossa vida, destes 40 anos, de muitos que já partiram e de nós que vamos partir, ela continuará aqui a falar, e eu espero, eu digo-vos isto, para que abramos os olhos aos mais novos. Eu não sei quantos mais anos o Senhor me permite que eu viva, nem isso me importa. O que me importa é que tínhamos a missão de pôr um destaque, porque é uma imagem tremendamente bonita e única. Não há outra, é de madeira, foi feita, as imagens de madeira são únicas, não há duas imagens de madeira iguais, não é possível, porque são talhadas. Esta é única, como todas as outras. Mas hoje nós deveríamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Porquê é que Jesus pagou o mesmo ao último que o primeiro? Porque os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Porque Jesus veio dizer-nos que o que importa é fazer as coisas com amor. E se tu vieste mais cedo, se tu chegaste mais cedo, se tu és católico há mais anos, se outro chegou ontem a ser católico, depende da forma como tu fazes as coisas com amor. E Jesus, parecendo que está a correr uma injustiça nos critérios do mundo, está-nos a alertar que as coisas são mais bonitas, são mais belas quando são feitas com amor. E todos nós nos nossos trabalhos sabemos disto. Uma senhora que está a fazer comida, se fizer aquilo com gosto, com amor, a comida é melhor. Quem trabalha nas obras, se não tiver só a pensar no dinheiro e no ordenado, a obra fica mais bonita. Agora, os critérios do mundo às vezes chocam com os do cristão, porque aquilo que Jesus nos apela é que façamos as coisas por amor. Às vezes, na igreja, há as ordens religiosas de clausura. A Santa Teresa d'Ávila era uma freira de clausura. E há cristãos que dizem: o que é que elas fazem? O que é que elas fazem? O que é que fazem os cartuchos? Aquelas ordens? Amam. Aquilo que fazem, amam. Rezam com amor. Os trabalhos que fazem-nos com amor. Praticam a doutrina de Jesus Cristo com amor. Uma mãe, se for olhar os minutos que perde com os filhos, como é que é? Se as nossas mães contabilizassem os minutos, as horas, onde é que nós estaríamos? Como é que seria o mundo?
É isto que Jesus Cristo nos pede para pensarmos com este Evangelho. Os critérios, a misericórdia, o conhecer profundo a pessoa, saber a sua história e, sobretudo, olhar para o amor como fazemos as coisas. E às vezes os critérios do mundo não nos tornam livres. Nós não fazemos as coisas com amor. Nós fazemos as coisas com interesses, com medo o que é que os outros vão dizer de nós, a todos os níveis. E nós não olhamos para a misericórdia de Deus como ela é. Então peçamos ao Senhor que nos dê força e que o Senhor Santo Cristo dos Milagres nos anima. E como sabeis, estamos a viver numa fase difícil, precisamos da vossa colaboração, da vossa ajuda, mas eu sinto como missão, eu sentia como missão colocar o Senhor Santo Cristo dos Milagres mais visível, porque é uma beleza muito grande, e quanto mais passarem os anos, nós vamos passar, mais os que vão ficar. Espero que abram os olhos para ver o que aqui está espelhado. Está aqui, na imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, está espelhada a alma, o amor ao trabalho, o amor à família, o amor a tanta coisa que os nossos portugueses foram um testemunho. E que essa questão da cultura que eu repito muitas vezes, porque a mim apoquenta-me, quando olho para uma imagem destas e chega aqui um político que não sabe olhar para aquilo, e quer nos dar uma lição de cultura, não sabe, não vê nada, olha para aqui para a imagem e não vê absolutamente nada, não sente nada. E se nós pararmos, ela fala, está-nos a dizer, e está a falar do amor de todos aqueles que se entregaram, construíram, que se dedicam e que vivem o mandamento do amor, como Jesus Cristo nos pede hoje no Evangelho. É preciso abrirmos os olhos, mas não aos olhos do mundo, não aos olhos do mundo, os critérios do mundo. Os olhos do mundo, a gente sabe, somos empurrados para aqui, somos empurrados para ali, com um empurrão para um lado. Não é esses olhos. Nós temos que ver o amor com que foi feita esta imagem, com o que o artista, porque os artistas são as pessoas perfeitas, ou aqueles mais perfeitos de uma sociedade, seja em que área for, tem uma sensibilidade especial. E o artista colocou a sua vida. Eu já ouvi muitas vezes que os artistas, quando se faz a minha imagem, rezam muito. E aqueles que são de Braga, se falarem com os artistas de Braga, sabem isto. Eu não sei quantas horas, quantos minutos o artista que fez esta imagem, antes de fazer, quantos dias andou a rezar para a fazer. Que o Senhor nos anime e que o Senhor nos dê força e, sobretudo, que entendamos que há coisas que o mundo nunca vai entender, o mundo nunca vai perceber. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou. E no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme de novo
há de vir em sua glória, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, que está perto de quantos o invocam e é misericordioso para com todos, e supliquemos confiadamente, dizendo: ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que a palavra de Deus ilumine a Santa Igreja e em todas as horas da tarde e da manhã haja quem trabalhe na vinha do Senhor, oremos, irmãos. Para que os responsáveis pela comunidade mundial não se fechem às necessidades de ninguém, mas defendam os direitos dos mais pobres, oremos, irmãos. Para que todos os cidadãos tenham um emprego, os camponeses tenham favorável às colheitas e cada família uma digna habitação, oremos, irmãos. Para que as nossas aldeias, vilas e cidades sejam lugares de convivência e amizade, onde se invoca o Senhor e haja paz, oremos, irmãos. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical sigam gosto com trabalho no serviço do Evangelho e encham o coração com os seus valores, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, cujos pensamentos e caminhos estão muito acima dos nossos, fazei que as palavras de Jesus nos desperte para o trabalho da sua vinha, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que pertenceram às nossas famílias e, sobretudo, àqueles que pertenceram à nossa comunidade e que partiram ao longo desta semana. E que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então a comunhão tem decorrido muito bem e nós devemos continuar a manter-nos a distâncias. Portanto, os dos lados vêm pelo fundo e os primeiros, os do fundo é que são os primeiros, podem ser os da frente enquanto esperam, mas o objetivo é não passarmos uns pelos outros e mantermos os 2 metros de distância. As coisas não estão melhor e nós temos que nos defender e defender também os outros por caridade. É isto, é o mandamento do amor, sempre o mandamento do amor. Sei que algumas pessoas é um sacrifício ter que ir lá ao fundo, não sei, mas fazemos as coisas e mantemos por amor, por caridade uns para com os outros, e é aquilo que agora somos chamados a viver.
Nós agora na missa em inglês às 11 horas vamos ter um batismo e, como sabemos, o batismo é receber na comunidade os novos filhos de Deus. Portanto, é na missa em inglês, porque os pais já não falam português, portanto será às 11 horas, mas todos nos sentimos alegres pela entrada de novos filhos de Deus na nossa comunidade. E hoje também é o primeiro dia da novena de preparação para a festa de São Miguel. Nós estamos num tempo de combate do bem contra o mal, que é o combate de São Miguel, que é o combate, o grande guerreiro de Deus. Hoje o problema do mundo é o combate do bem com o mal. E nós temos de tomar o partido do bem ou do mal. E não precisamos de grandes explicações, de grandes ilusões sobre isto. E confiamos na nossa oração durante estes 9 dias de oração a São Miguel, para que nós também sejamos combatentes do bem, porque estamos a viver num mundo onde se confunde tudo. O mal ocupa o lugar do bem, o bem é espizinhado, é torturado em nome dos mais princípios. Ontem celebramos a festa de Nossa Senhora de La Salette, que apareceu nos Alpes a chorar, a 2 crianças, por causa daquilo tudo que fizeram à Igreja em França, na Revolução Francesa, e que nós estamos a viver ainda hoje. É o resultado disso tudo. São 200 anos, ninguém vive 200 anos, mas o demónio vive. Ninguém vive 200 anos, mas o demónio vive. E em Nossa Senhora, aquilo que disse em La Salette, em França, que está atual. Tem sido 200 anos da nossa história, dos últimos, de combates, nenhum interesse pela vida, nenhum interesse por Deus, o espizinhar aqueles que acreditam, é o combate de São Miguel. E nós temos que tomar consciência disto. Nossa Senhora apareceu em França, em La Salette, que celebramos ontem, a chorar, sentada numa pedra, a chorar. E aquilo que transmitiu, na altura também a 2 pastorinhos, foi isto que nós estamos a viver, o combate ao bem, o desprezo, a confusão tremenda, e o demónio sempre. Olhar para Portugal. Nós parece que tivemos de 40 anos de treino e agora temos a prática do marxismo. Eu é assim que vejo. Tivemos 40 anos, de 25 de Abril, a treinar, e agora é a prática. Nossa Senhora nos livre, porque no fundo é isto. Olhar bem, olhar para a história. Foram 40 anos de treino. E agora estão lá no poder, estão em Lisboa, podem fazer tudo, contra a vida, contra isto, com aquilo, discreto, e mais discreto, menos discreto. Mas no fundo é isto. Foram 40 anos de treino para agora estarem na prática e sem medo de nada, sem desconsideração por nada, e calando, fazendo silêncio. Estes últimos anos têm sido prática do mais profundo contra as coisas de Deus. Desejo a todos um bom fim de semana e que o Senhor nos faça fazer as coisas por amor e sem medos. Não temos nada que ter medos. Não temos nada que ter absolutamente medos. Porque é assim que eu vejo os últimos 40 anos. Prática. Andou-se a praticar, e agora que o Senhor nos dê força e que nos anime. Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos da salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom domingo e, portanto, continuamos com a porta do salão aberta. Não, evitem encontrar-se ao fundo. Bom domingo e boa semana, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.